Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefonte meu e estamos aqui para mais um vídeo, na verdade dois, né, como a gente tem feito. E chegamos nele, naquele campeonato mais polêmico, naquele campeonato que até hoje ninguém sabe quem é o campeão, embora a Justiça e a CBF confirmam, né? Sempre falam que o Sport é o campeão de 87, sim. Chegou o momento de falarmos daquele campeonato maluco, né? E que deu muitos dividem opinião, né? Para a CBF o Sport é o campeão, mas só que o Flamengo sempre fala que é o campeão, enfim. E é uma polêmica que dura até os dias de hoje, né? Não tem jeito. O torcedor do Flamengo tem todo o direito, né, de se sentir o campeão brasileiro, né? Mas o Sport também tem, né? Enfim, é um dilema complicado, né? E na parte 2 do vídeo, né, que eu vou explicar direito, mais ou menos, essa polêmica toda, de onde surgiu e tal, eu vou dar minha opinião, o que eu acho, né? Quem que é o campeão, quem merecia, ou se dividir o título, enfim. Mas antes disso, eu prefiro falar primeiro da campanha dos dois times, né, naquele campeonato, já que temos que falar dos dois, então vou falar dos dois, né? Eu vou falar da campanha do título do Flamengo e do Sport. O Flamengo ganhou a Copa União, né? O módulo verde, e o Sport é o amarelo, né? E por fim, ele ganhou o quadrangular ali, né? O Sport, queira ou não, cumpriu o regulamento, né? Do cruzamento lá dos dois módulos, enfim. O Flamengo e o Inter se recusaram e o Sport e Guarani fizeram a final, né? E aí o Sport ganhou, né? O brasileiro, no caso, né? Embora a polêmica existe até hoje. Então vamos lá, né? Todo mundo sabe, né? Juntando os dois módulos, né? São 32 times. Mas separados são 16 times, né? No verde, tanto no verde como amarelo. E o regulamento é igual. Os 16 eram divididos em dois grupos de 8. No primeiro turno, os times de um grupo jogavam contra o outro. E no segundo turno, os times jogavam dentro do grupo. O campeão de cada grupo fazia uma semifinal. Caso o mesmo time ganhasse os dois turnos no grupo, abriria a vaga para um segundo colocado, que acabaria ocorrendo no caso do Atlético Mineiro, né, que ganhou dois turnos ali, abriu uma vaga que acabou ficando para o Flamengo. A gente já vai chegar lá. E aí semifinal e final, jogos de ida e volta, enfim. E aí os campeões e os campeões e vices de cada módulo, né, o verde e amarelo, fariam um quadrangular. Como o Flamengo e Inter se recusaram a jogar, restou o Sport e Guarani, ambos se enfrentaram e o Sport foi campeão, como eu já falei. E vamos falar do título do Flamengo no módulo verde da Copa União, né? O Flamengo em 87 tinha um time muito forte na época, já tinha um elenco já remodelado um pouco, né? Mas ainda assim era uma potência no futebol brasileiro na época. O Zico já tinha retornado ao Flamengo, só que ele já estava sofrendo com lesões, com problemas, né, crônicos, né? E depois daquela lesão que ele sofreu em 85, né? Num jogo contra o Bangu, né? Que o jogador do Bangu chegou forte nele, quebrou o Zico, né? E aí ele voltou um ano depois, né? Enfim, já estava sofrendo com esses problemas, mas ainda assim era um monstro de jogador, o líder do time. E o Flamengo tinha outros jogadores interessantes ali, né? Tinha jogadores jovens como Jorginho, Aldair, Leonardo, Zinho e Bebeto. Aliás, esses cinco que eu citei na Copa de 94 estariam na seleção, né? Que seria a tetracampeã na Copa de 94. Além dos experientes, né? Leandro já jogando mais na zaga, Edinho, né? Ídolo no Fluminense, né? E no Flamengo ele foi muito bem. O Andrade, né? Além do Zico, né? Um dos poucos remanescentes daquele timaço do início da década, né? E o Renato Gaúcho, né? O Portaluppi, né? Na época tinha ali os seus 24, 25 anos e já era um dos grandes jogadores no futebol brasileiro, né? O Flamengo começou o primeiro turno muito mal, né? Não foi muito bem, né? O time oscilou demais ali, não conseguiu engrenar. E sequer chegou perto de ganhar o grupo, né? Que tinha o Atlético Mineiro, que ganhou o turno com sobras, né? Com margem. E aí no segundo turno o Flamengo mostrou porque é o time que consegue crescer na hora certa, né? O Flamengo começou com o Antônio Lopes, né? No comando, só que aí o Lopes saiu. E aí o Carlinhos, né? O violino, Carlinhos, que era sempre o tampão ali, né? Entrou e deu certo, né?
E o time engrenou na hora certa e na última rodada, né? O time bate o Santa Cruz no Maracanã por 3-1 com um show de Zico, que fez os 3 gols. E aí o Flamengo herdou uma das vagas na semifinal, né? Já que o Atlético ganhou de novo o Grupo A, né? E aí a segunda vaga ficou com o Flamengo. E a semifinal da Copa União foi justamente contra o time do Atlético, né? O Atlético era muito forte na época. Se não era mais aquele time que tinha jogadores de seleção, como no começo da década, tinha um time interessante ali, né? Tinha um time forte, talentoso ali, enfim. E era favorito, né? Pela campanha, pelo momento que vivia e tal. Primeiro jogo no Maracanã lotado ali com 80 mil pessoas. O Flamengo suou, mas venceu o Galo por 1-0. Gol chorado do Bebeto. Ele chutou meio mascado ali, a bola desviou e entrou. Aí dias depois, no Mineirão lotado, né? Outro jogaço, né? O Flamengo abre 2-0 com Zico e Bebeto, mas o Atlético mostra força, empata o jogo, né? 2-2. E parecia que o Atlético ia virar, né? Se ele virasse, ele ia classificar. Mas aí, quando o Atlético estava melhor, o Flamengo consegue o 3-2 num grande contra-ataque ali do Renato Gaúcho. Ele foi levando todo mundo ali, chutou, driblou o goleiro, fez o gol. E aí o Flamengo foi finalista, né? E foi encarar o Internacional de Porto Alegre, o Inter de Tafarel, e treinado pelo Enio Andrade, né? O Inter não era tão talentoso como a do Flamengo, mas tinha muita garra, muita vontade, né? Compensava tudo isso com a velha raça gaúcha, né? E claro, né, o Flamengo era favorito. No jogo de ida em Porto Alegre, os dois empataram 1-1, um jogo equilibrado ali e tal, né? E no dia 13 do 12, né? 13 de dezembro de 87, a grande final, né? No Maracanã lotado, mesmo com um dia chuvoso, né? O Flamengo jogou o suficiente, fez 1-0 no Inter com um gol de Bebeto após uma troca de passes ali no meio-campo do Flamengo e tal, né? O Flamengo foi envolvendo o Inter até que o Andrade achou o Bebeto livre ali, ele tocou e aí o Bebeto chutou na saída do Tafarel e fez o gol. E aí o Flamengo conquistou o título da Copa União, né? Ou seria o brasileiro de 87, enfim. Os flamenguistas, claro, né? Sempre vão bater na tecla que são campeões brasileiros daquele ano. Eu entendo, né, em partes, né? Mas por outro lado, né? A gente tem que ver o que foi de lógico, né? De concreto, que afirmaram, né, nos tribunais e CBF, o esporte é campeão, mas enfim, calma. E aí de resto, né, o Flamengo junto com o Inter deveriam jogar quadrangular com o Sport Guarani, mas só que os dois negaram, enfim. E não concordaram, né, nesse cruzamento e não jogaram e deram o WO, né. Sport Guarani, quando enfrentaram o Flamengo e Inter, jogaram no WO, né. Chegaram até a entrar em campo os dois times, né. Só que aí pra cumprir tabela mesmo, né, pra dar o WO, enfim. O time base daquele Flamengo era Zé Carlos no gol, nas laterais Jorginho na direita e Leonardo na esquerda. Leonardo estava com 17 anos na época, estava começando, né? A zaga era Leandro e Edinho, né? A zaga veterana, né? Aí o meio campo tinha Andrade, né? Outro veterano, Ailton, que era novo na época, e o Zico, né? O Zico sem comentários, né? E o ataque, né? O Renato, né? O Portaluppi, Bebeto e Zinho. Bom, eu falei o time base do Flamengo, né? E o técnico Carlinhos, né? Agora vamos pro campeão do módulo amarelo, ou Taça João Avelange, que eles deram o nome, né? Que era o Sport, né? Recife. No módulo amarelo, o Sport, diferente do Flamengo, né? Ele fez uma campanha sólida ali, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Liderou seus grupos e aí chegou na semifinal, né? Com a melhor equipe do campeonato. O Sport começou a semifinal contra o Bangu, né? Bangu na época era forte, né? Tinha jogadores consagrados, jogadores conhecidos. Era bancado pelo bicheiro Castor de Andrade, né? E no primeiro jogo o Bangu venceu 3-2, né? Só que na volta o Sport mostrou força, reverteu a vantagem dos cariocas e venceu, né? Por 3-1, né? O Sport avançou para a final com gols do Zico. Esse Zico é outro Zico, tá, gente? Até nesse time de 87 o Sport também tinha um Zico, né? Gols de Zico, Betão e Nando, né? E o Sport avançou para a final e o adversário seria o Guarani, né? Que era um time forte na época. Tinha Evair, tinha Neto, tinha, né, Boiadeiro, João Paulo, enfim, um timaço. E aí
E aí o Sport encarou o Guarani. No primeiro jogo, o Guarani venceu 2-0, né, e abriu uma boa vantagem, né? Só que aí o Sport conseguiu reverter a desvantagem. Nando fez 2 vezes e Zé Carlos Macaé fizeram a vitória de 3-0 para os pernambucanos, né? E regulamento louco, né? Mais uma maluquice da época. Não importa, né? Tipo, o que importava era o número de vitórias, né? O resultado, né? Não o placar, o saldo de gols, enfim. E aí houve disputa de pênalti entre os dois. Isso mesmo. E aí os dois times foram batendo, ninguém errava, ninguém, né? E aí quando chegou no empatado em 11-11, isso mesmo. Os dois times decidiram encerrar a disputa e aí dividiu o título. E o Guarani abdicou do troféu simbólico. E aí a intenção dos dois era jogar o cruzamento, né, com o Inter e Flamengo, né, o quadrangular lá. Ou seja, para os dois times ser campeão daquele módulo era formalidade, né, tanto faz. Aí mais polêmica, né. Chegou até a dividir o título, o Sport não quis, enfim. Aí ficou com o Sport, o título, esse do módulo amarelo, enfim. E aí a CBF marcou o quadrangular, né? Sport, Guarani, Inter e Flamengo, né? Pro começo de 88, né? Janeiro e fevereiro ali. Mas como já falamos, né? Os dois últimos se recusaram, né? Flamengo e Inter, né? E Sport e Guarani ganharam dos dois times do módulo verde, né? No WO. Aí sobrou os dois, né? Se enfrentaram de novo para enfim definir o campeonato, né? Primeiro jogo em Campinas 1-1, né? Mas aí na volta, na Ilha do Retiro, né? Numa cobrança de escanteio ali, o Marco Antônio subiu de cabeça e venceu, né? O Sérgio Neri, né? E aí o Sport comemorou o título brasileiro de 87, né? O Sport levantou a taça lá das bolinhas e etc, aquela coisa toda, enfim. Mas só que aí depois, né? Veio várias brigas, né? Entre os dois times, né? Tribunais, etc. Chegaram a dar o título mesmo pro Sport, depois dividiram o título. Nos anos 90 chegaram a dar o título pro Flamengo, depois voltaram atrás, e título dividido, depois a Sport de novo, enfim, ficou essa confusão toda, até que em 2017 decidiram dar o título mesmo, homologar mesmo, o STF, né, o STF e depois a CBF decidiram confirmar de vez o título de 87 ao Sport, né, só que o Flamengo sempre recorre, né, o Flamengo também mostra que tem o direito, né, de se sentir campeão e aquela coisa toda, enfim. E é a polêmica que dura até hoje, né. E o time base do Sport de 87 era Flávio no gol, né. A defesa, os laterais, Betão, lateral direito, na esquerda Zé Carlos Macaé. A dupla de zaga era Estevan Soares, né, para quem não sabe, e o Marco Antônio. Meio campo era Rogério, Ribamar, sim, o Ribamar que anos depois jogaria no Palmeiras, no Corinthians, inclusive ele estaria envolvido naquela troca lá, né, Ribamar com Neto em 89, para quem não se lembra, né, e Zico, né, esse Zico é outro Zico, né, não é o famoso. No ataque, Robertinho, Nando, né, e Neco. O Sport teve 2 técnicos nesse campeonato. Começou com Emerson Leão, sim, o Leão em começo de carreira ali, né, ele comandou um time na primeira fase ali e tal, depois saiu ali na reta final. Aí depois dele entrou o Jair Pisserni, né, que já tinha uns anos já como técnico, né, e parecia ser um técnico promissor para a época, enfim. E é isso, né, a primeira parte eu falei só dos 2 campeões, entre aspas, né, Flamengo e Sport, né, e a polêmica segue, afinal, quem é o campeão de 87? Calma. Vamos falar da parte 2 no próximo vídeo, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui, o vídeo 1, para falar do título desses dois, né? Título assim, entre aspas, né? E é isso, né? A gente fica por aqui, curtem, dê um like, comentem, né? Claro. Provavelmente vai ter polêmicas, talvez uns vão concordar e discordar, enfim, faz parte, né? E é isso, né? Vou ficando por aqui, aguardem, o vídeo 2 já sai. Falou!